Bem, continuando aqui a nossa aula passada, ainda sobre o livro de Levítico, né? Estávamos aqui discutindo que o livro do Levítico ele é bastante esquecido. Nós conseguimos enfatizar as qualidades da poesia hebraica, questão do seu paralelismo, né? No Novo Testamento, a questão das narrativas, das parábolas, e esquecemos a riqueza que há no livro do Levítico. Ele é constituído, é reconhecido como um manual de culto, o coração do Pentateuco, o centro da Torá. Então, há toda uma importância trabalhada dentro do contexto do livro de Levítico, que nós precisamos, nos aprofundar, mergulhar no caminho da pesquisa, do estudo, para procurarmos desfrutar melhor de toda a riqueza que é proporcionada através do estudo deste livro. Nós temos três abordagens para entendermos, melhor a questão do termo Kodesh, santidade, no livro de Levítico. Então, a primeira abordagem que está pautada em três pilares, Então, o primeiro pilar é que Deus está presente, diferentemente das nações circunvizinhas a Israel, que lhe era inconcebível uma divindade habitar no meio deles. Eles compreendiam, os pagãos, que a sua divindade estava bastante distante e era também bastante cruel. Yahvé vai se revelar, vai se mostrar para o povo hebreu, trazendo um conceito totalmente diferente do que as divindades tentavam mostrar para os seus adoradores. Então, ele habitava, no meio do seu povo. Esse é o primeiro pilar que nós temos aqui, O segundo pilar está voltado para a questão da santidade de Deus. Levítico capítulo 11, E o versículo 44 e o 45 vai justamente trabalhar o conceito de santidade. O texto diz o seguinte, vamos ler. Versículo 44. Pois eu sou o Senhor teu Deus, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor teu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Então, era necessário o povo recém-tirado da escravidão, do cativeiro egípcio, se preparasse, procurasse cultivar um comportamento, um padrão de comportamento totalmente oposto a que eles viviam quando estavam no Egito e durante o processo de caminhada, de jornada lá no deserto. Para entrar na terra prometida, era necessário justamente
observar um padrão comportamental diferente em que eles nutriam lá no período da escravidão. E esse padrão de respeito à santidade. Lembro-me de um certo pregador que esses dias ele estava fazendo uma exposição e ele trouxe um conceito que eu achei interessante sobre a questão da santificação, santidade. Ele falava que a santidade não é simplesmente eu deixar de desejar aquilo em que eu não devo desejar, mas que a santidade ou a santificação diz respeito a uma mudança do querer. Então eu achei bastante interessante essa colocação do pregador em relação à santidade. O terceiro pilar de respeito à expiação. E devemos entender nesse ponto que os sacrifícios, as ofertas, não tinha o valor de apagar, de perdoar, de purificar pecados, mas era para trazer na consciência do adorador o conceito de aproximação daquele que é santo, e que não pode coexistir as duas facetas, não é? De Deus sendo um ser santo e o pecado. Tem que existir justamente a questão da separação. Então, o adorador, havia um processo pedagógico divino, através das ofertas, dos animais que eram sacrificados, incutir na mente do adorador a necessidade de uma purificação, de uma separação daquilo que eles praticavam na sua vida diária, que não era correto de acordo com as leis que serão apresentadas ao longo do livro de Levítico. Um outro aspecto ainda levantado, né, que é acentuado no livro, é a questão do culto. Geralmente era um culto coletivo. Daí a necessidade do sacerdote, a necessidade posteriormente do tabernáculo. O tabernáculo será justamente a evolução da tenda do encontro, da reunião. Propósito do livro Levítico. Expõe um conjunto de regulamentos e leis que devem ser seguidos pelos israelitas. Então, aqueles que estavam caminhando, eles precisavam observar um conjunto de regulamentos e de leis para justamente poder entrar na terra prometida. Então era preciso observar os regulamentos, observar o tipo de comportamento que lhe era exigido, não é? Em que Yahvé estava agora estabelecendo como uma condição para habitar no meio deles. Então o livro apresenta uma série de leis cultuais, civis, morais, para regular a vida nacional, não é? Em toda a sua conduta e consagrar a nação de Israel a Deus. Outros assuntos que são trabalhados, tais como relações sociais, de higiene, medicina, são trazidos na esfera da religião neste livro. Basta ler Levítico capítulo 26, versículo 11 e versículo 12. Sobre a estrutura, o livro possui 27 capítulos, 859 versículos, ou seja, é o menor livro do Pentateuco. Ele pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte trata acerca da regulamentação do sistema sacrificial, Levítico capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 38.
Então, nesta sessão, o texto vai trabalhar orientações, né, detalhadas sobre como os israelitas deveriam oferecer seus sacrifícios a Deus. Então não era, por exemplo, qualquer animal. Animal com defeito não poderia ser oferecido. Essa seção pontua os vários tipos de sacrifícios dentro da religião judaica, do Antigo Testamento, né? Holocausto, oferta de manjares, oferta de sacrifício de paz, oferta pelos erros dos sacerdotes, pelos erros do povo, erro do indivíduo, erro do príncipe e pelos pecados ocultos. A segunda parte fala acerca da ordenação do sacerdócio, capítulo 8 de Levítico, versículo 1 até o capítulo 10 e o versículo 20. Nessa segunda parte, né, nós temos orientações sobre a origem e a ordenação dos sacerdotes. Encontramos aqui uma série de advertências sobre a não violação sacerdotal. A terceira parte se concentra na questão da impureza, né? Levítico capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 16, o versículo 34. Nesta terceira sessão se concentra no âmbito da impureza. Impureza no sentido cerimonial, ritual, as chamadas leis dietéticas, ou conhecida como kasher, um animal que era considerado impuro, que se poderia comer em relação a uma ave pura, uma ave impura. A menstruação, né? Quantos dias a mulher ritualmente, cerimonialmente estava considerada como impura quando nascia uma criança do sexo masculino, do sexo feminino. Em relação a doenças como a lepra, o dia da expiação, o chamado Yom Kippur. A quarta parte enfoca o tema da santidade na vida prática do israelita. Levítico capítulo 17, versículo 1 até o capítulo 27, versículo 34. Nesta quarta parte, nós temos uma sessão voltada especificamente para retratar as prescrições acerca dos sacrifícios, da alimentação, do comportamento sexual, do relacionamento com Deus e com o próximo, dos chamados dias sagrados, da aplicação de leis penais, não é? Que envolve também a questão do incesto, a relação sexual que era proibida entre parentes, não é? O adultério, a homossexualidade, a bestialidade, dentre outros assuntos que eram trabalhados nesta sessão. Cinco ofertas que nós encontramos. A primeira, holocausto, Levítico capítulo 1. Holocausto geralmente o termo em si descreve uma oferta de ascensão. O animal ele era queimado e a fumaça subia, por isso oferta de ascensão. O animal ele era completamente queimado no altar e a fumaça subia em direção aos céus. Se exigia que o animal fosse macho e sem manchas. Vários animais eram permitidos de acordo com a posse do ofertante.
A oferta de cereal, Levítico capítulo 2, era uma oferta que comumente acompanhava as ofertas queimadas. Provavelmente servia como o tipo mais barato de sacrifício queimado, não é? Para aqueles que não podiam dispor de um animal. Oferta pacífica, Levítico 3, né? Era uma forma básica de sacrifício trazida nos dias de festa. Era uma oferta comemorativa consumida pelas pessoas. Oferta de sacrifício pelo pecado, Levítico capítulo 4. Era compensatório por uma ofensa a Deus. Sacrifício de culpa, Levítico capítulo 5, versículo 14 ao capítulo 6 e o versículo 7. Era uma subcategoria do sacrifício de pecado. O sacrifício só poderia ser realizado através, deles, na maioria dos casos, através de um sumo sacerdote. Outro ponto fundamental na expiação são as chamadas festas, o Pêssah, festa do tabernáculo, festa dos pães ázimos, dentre outras festas. Ponto interessante que nós encontramos no livro de Levítico, bastante discutido, Trata-se a respeito do episódio do capítulo 10 de Levítico, quando os filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, estavam lá oferecendo um fogo, dito no texto como um fogo estranho, e eles foram mortos por isso na presença do Senhor. Em nossa pesquisa, nós encontramos 4 possíveis teorias tentando explicar este evento. O Midrash Vaikra Rabá tenta então mostrar que eles morreram para expiar os pecados, de sua geração. O justo, a morte do justo serve de expiação pelos erros e faltas dos pecadores, e leva-os ao bom caminho. Esta é uma teoria. Por essa razão, no dia de Yom Kippur, esse trecho, ele é lido. Segunda teoria, Moisés e todo o povo esperava que viesse fogo do céu, tal qual aconteceu nos dias de Elias. Nadab e Abiú perceberam uma certa demora e foram oferecer um fogo que é dito como fogo estranho. E por isso eles morreram. A terceira teoria do rabino Aryeh Kaplan, citando José, é dito que alguns dizem que eles quiseram fazer uso de métodos de sacrifícios que existiam antes de Moisés ter recebido as instruções de Deus. Então, métodos pelos quais Deus ainda não havia revelado, mostrado a Moisés. E por isso eles foram mortos. Esta informação está na Torá Viva, da editora Ma'ayanot, página 540. A quarta teoria, na minha opinião, é a que tem mais coerência, levantada pelo rabino Ismael, no Midrash Vaikra Rabá 12, nos diz que
os filhos de Arão beberam vinho antes de terem se apresentado para o serviço. Ou seja, eles estavam sob o efeito do vinho, do álcool. Tem uma certa lógica essa informação, porque no próprio capítulo 10 e versículo 9, não é dito que os sacerdotes e Arão estavam sendo proibidos de ingerirem vinho antes da ministração para não serem mortos por Deus. Então, tem uma certa lógica porque essa proibição surge depois da morte de Nadab e Abiú. No Talmud, no Tratado de Sanhedrin 70, o texto versa o seguinte: foi o vinho que motivou a infelicidade de Adão e Eva, pois o fruto que eles comeram foi o da videira. É interessante essa informação. Há várias terminologias, encontradas no livro para sacerdotes, palavras como Kohen e Karen, vinda do aramaico e traduzida para sacerdotes. Kerumá significa sacerdócio, e a forma verbal Karan, aquele que está junto de ministrar, ocorrem 775 vezes no Antigo Testamento. Teologia do livro. Deus, Ele é santo. Kadosh. Levítico capítulo 19, versículo 1. Então, recorrentemente, o conceito de santidade de um Deus santo permeará o livro de Levítico, trazendo o conceito de um Deus santo e de santidade. Um Deus imanente, ele é diferente da criação e de tudo aquilo que é criado, mas é um Deus que procura, ou que procurou habitar no meio de seu povo. Vamos perceber também esse conceito desta teologia no livro de Levítico. Obrigado, até a próxima.